Douglas de Oliveira. Maicon é educador físico e recém-mestre em bioética. O tema de sua dissertação de mestrado foi o autocuidado na educação física sob a perspectiva da bioética. O nosso convidado contextualizará a respeito do tema por aproximadamente 10 minutos. O chat estará aberto para quem quiser participar pelo chat e as perguntas também podem ser enviadas por lá. Quem quiser falar, só para a gente organizar, é só levantar a mão, tem um ícone abaixo na reação, levantar a mão. Cada contribuição terá aproximadamente 3 a 4 minutos para que todos possam falar. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês e passo a palavra para o Maicon. Obrigado, Isabela. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar, trocar um pouquinho de conhecimento sobre esse tema que é bem importante, ganhou muita relevância nos últimos anos, principalmente com o advento da pandemia de Covid-19, que é o termo autocuidado. Vejam bem, todos aqui, enquanto profissionais de saúde, dominam, têm plena ciência do que é o autocuidado. A OMS define o autocuidado como práticas corporais, práticas que todo indivíduo tem com ele mesmo, voltada para a manutenção da saúde ou prevenção de doenças, sendo feita com ou sem ajuda de um profissional. Isso é importante porque muitas vezes se tem a ideia de que para se praticar o autocuidado, obviamente eu dependo de mim mesmo, mas nem sempre o gatilho para que esse autocuidado seja feito com maior eficácia, ele vai partir do próprio indivíduo. Então vejam bem, aqui em um grupo de profissionais de saúde, pode ser que aconteçam alguns casos onde nem sempre o cuidado com a saúde física está devidamente adequado, o cuidado com a alimentação, o controle do nível de estresse, são vários domínios que a gente entende como autocuidado. Então esse autocuidado ele pode ir desde lá do cuidado com a higiene, ao cuidado socioemocional, social, emocional, ao cuidado mental. Até falei no outro encontro que tem uma diferençazinha entre saúde mental, saúde emocional, são coisas que estão interconectadas, mas são coisas diferentes. Então é importante que o indivíduo, que principalmente lide, que atenda os outros com relação à saúde, que tenha, na medida do possível, a sua saúde adequada para que esse atendimento possa ser feito da melhor forma possível. É isso que sempre acontece? Nem sempre. Devido às N situações do dia a dia, rotina de trabalho, rotina de estudos, rotina com a família, essa saúde, esse cuidado que o indivíduo deveria ter com ele mesmo, acaba ficando em segundo plano. E isso pode gerar ali alguns problemas, não só de ordem, no primeiro momento da questão da saúde, mas também outros problemas de relação de entendimento, desentendimento com a sua espiritualidade, pode afastar o indivíduo do autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu não me reconheço, não me identifico em um mundo cada vez mais atarefado, que exige, que demanda cada vez mais tempo e performance desse indivíduo, eu posso não me reconhecer nesse mundo, eu posso não me entender nesse mundo. Então, por isso que esses vários elementos, eles precisam ser levados, cuidados, levado com cuidado por essas pessoas no seu dia a dia, para que esse autocuidado, ele aconteça e isso traga impacto, primeiramente, para o próprio indivíduo, consequentemente, isso trará impacto para as pessoas à sua volta, sejam pessoas mais próximas do âmbito familiar, sejam pessoas do âmbito profissional, e, consequentemente, você vai ter, a partir do momento que você tem esse autocuidado, você também vai impactar no ambiente à sua volta de diversas formas, seja um ambiente mais informal, a sua própria residência, um espaço de lazer, seja um ambiente mais formal, no caso, o ambiente de trabalho, o ambiente de estudos. Muitas vezes nós damos uma liberdade a esses ambientes mais formais, ambiente de trabalho, ambiente de estudos, onde seja um momento onde eu não preciso desse autocuidado de alguma forma.
onde eu posso me alimentar mal, onde eu posso passar horas e horas sem o sono adequado, porque eu preciso trabalhar, preciso me dedicar nisso. Claro que não é fácil, todos temos metas, todos temos objetivos que precisam ser alcançados a curto, médio e longo prazo, faz parte do nosso projeto de vida. Agora, deixar a nossa saúde em segundo plano, isso pode trazer consequências graves para o indivíduo e principalmente para todos que têm à sua volta. E imagine um indivíduo que passa, imagino eu, claro, sou professor de educação física, agora recém-mestre em bioética, mas o contato, lembrando que na escola, um dos profissionais que lidam com a parte de saúde, além de psicólogos, as escolas que têm um departamento de saúde escolar, com médicos, enfermeiros, também é um professor de educação física. Também é uma pessoa que precisa manter esse autocuidado, tem uma pressão, talvez não tão grande quanto o médico deva ter lá no seu consultório, mas é importante que esses profissionais da saúde reconheçam esse papel que exercem, essas influências que exercem para as outras pessoas, esse exemplo realmente. Aí eu citei agora há pouco que muitas vezes, sim, esse autocuidado ele parte do indivíduo, mas vejam bem, para que eu possa exercer um autocuidado, eu preciso de conhecimento. Eu preciso que alguém me eduque, que me faça, que me favoreça ter essas ideias. Aqui nesse encontro, nessa reunião, nós temos profissionais do mais alto gabarito, que eu tenho certeza que dominam sobre todos os aspectos de saúde. Alimentação, comportamento preventivo, controle de estresse, qualidade do sono, a prática de atividade física, entre outros que poderíamos citar aqui. Agora, muitas vezes não tem os gatilhos necessários para buscar esse autocuidado, buscar essa prática com regularidade. Que gatilhos seriam esses? Esse gatilho direto do indivíduo, então eu sei, eu tenho consciência que eu preciso melhorar em um aspecto, eu sei que eu preciso dormir mais, eu sei que eu preciso passar mais tempo com a minha família, e esses gatilhos são suficientes para eu buscar uma mudança, uma intervenção na minha vida. Muitas vezes não. Muitas vezes esse profissional de saúde, ele também precisa da interferência de outros profissionais que possam auxiliar nessa busca pelo autocuidado. Então, num primeiro momento, se a minha alimentação é desregrada, seria o óbvio, buscar um profissional capaz de me auxiliar nessa reeducação alimentar. Vou citar aqui uma nutricionista, por exemplo. Agora, eu preciso depender dessa nutricionista o resto da minha vida para hábitos simples como melhorar a qualidade da minha alimentação e não confundam, que eu não estou dizendo aqui que ao melhorar a qualidade, buscar melhora na qualidade da alimentação seja abdicar totalmente de alguns outros alimentos não tão saudáveis, mas que também te fazem bem. Então, esse autocuidado, ele também não pode se tornar uma obsessão por uma busca de estilo de vida saudável perfeito. Às vezes, o estilo saudável para alguns é chegar em casa, tomar um cálice de vinho, e isso, do ponto de vista é, de autocuidado, também é algo saudável. O que, que não seria saudável? A embriaguez. Então, buscar esse equilíbrio entre o que eu preciso para cuidar de mim, para cuidar do próximo, para exercer nesse ambiente um papel de alguém que se importa com a saúde, se importa com essa qualidade de vida, que se coloca mais disposto a não só falar, a não só dizer que aquilo é importante, mas que mostra no seu dia a dia, que mostra nas suas ações, que mostra dentro da sua família. Não tem sentido você falar para um paciente que, enfim, ele precisa reduzir a quantidade de refrigerante que ele toma durante a semana, quando você, por níveis de estresse cada vez mais elevados, está aumentando a quantidade de açúcar cada vez mais no seu corpo, se aproximando de um diabetes tipo 2, que é uma doença bem complexa, como todos vocês aqui sabem, e que afetam diretamente vários outros comportamentos. Acho que é isso para iniciar aqui. Vou abrir aí para perguntas, para vocês comentarem um pouquinho e a gente vai conversando a partir de agora. Tudo bem, Isabela? Obrigada, Michael. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Michael ou quiser falar um pouco do que entende sobre o autocuidado, pode colocar no chat ou pode abrir o seu áudio e falar. E se tiver mais gente para falar, só levantar a mão para falar.
Isa, quer falar alguma coisa? O que que você entende sobre autocuidado? O que que você faz pelo seu autocuidado? Oi, doutora, só um minutinho. Então, a gente estava discutindo até no meu grupo com a Vitória, com o Leonardo, a respeito do que a gente consegue fazer sobre autocuidado, porque a gente tem as tarefas da faculdade, tem as tarefas de família, tudo, mas isso muitas vezes a gente deixa em segundo plano. Aí hoje mesmo minha mãe me chamou para jogar vôlei com ela. E aí, mas eu tenho que estudar porque amanhã a gente começa um novo estágio, tudo. E a gente vai acabar deixando. Mas, por exemplo, comigo, praticar esporte e jogar vôlei é uma ótima válvula de escape. Mas eu acabo priorizando muito mais as outras coisas, o estudo principalmente, do que, por exemplo, dedicar um esporte ou ir à academia regularmente. Mas, mas para mim, autocuidado, além de a gente ter essa válvula e participar, fazer um esporte, ou ir na academia, ou às vezes só sair, às vezes ficar em casa, conversar um pouco com pai, mãe, irmão, namorado, que seja, já alivia. E aí isso deve entrar na rotina, a gente deve adequar isso à nossa rotina, e não só como um momento à parte, que a gente coloca a faculdade, coloca os estágios, tudo em primeiro plano, mas vai deixando a gente, a conversa com os amigos, sair tudo em segundo plano. E isso eu tenho tentado modificar um pouco, porque senão a nossa cabeça não aguenta. E como que você faz o seu gerenciamento de estresse com o hospital, os estágios, a privação de sono, a perspectiva de mercado mais para frente? Bom, eu quero cirurgia, né? E é uma, uma área que a gente sabe que está muito ligada ao hospital, é muito plantão, tudo, mas eu penso nisso a longo prazo também, porque eu sei que lá com 60, 70 anos eu não vou estar no pique dos 20, 30. Então, até pensar numa especialidade que vai me dar um conforto a longo prazo, por exemplo, eu vejo muito na endoscopia isso, né? Que é algo que pode dar me fornecer uma perspectiva de a longo prazo. Eu posso estar lá com os meus 60 anos fazendo atividades que eu gosto dentro da medicina, mas num ritmo menos acelerado, né? E é isso, eu tento planejar alguma coisa que agora com meus 30, 40 anos eu vou estar no pique de fazer plantão, tudo, beleza? Mas eu sei que isso não é algo que dá para fazer ao longo de toda a vida, até porque não é só a medicina, né? Por mais que ela esteja em primeiro plano, a gente tem família, a gente planeja outras coisas também. Então, eu tento gerenciar com isso. Agora que reduzir tanto carga horária de estágio, porque tem a parte do internato, tudo, tento organizar, tentar dividir um pouquinho melhor para conseguir lidar com as tarefas do dia a dia sem se tornar tudo muito estressante. Obrigada, Isa. Mais alguém quer expor? Eu tenho uma ideia em relação a isso. Tá me ouvindo? Sim. Tá, meu nome é Gabriela, tá? Só para fazer uma breve apresentação, e eu tô no primeiro período de medicina. E Uhum. antes de ter essa reunião agora, eu estava pensando um pouco sobre isso, e a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente pensa em autocuidado, na minha percepção, é que a gente precisa de ter tempo para poder cuidar de nós mesmos. Só que desde pequenos nós somos ensinados a deixar nós mesmos por último. Por exemplo, quando a gente está na escola, no fundamental, a gente tem trabalho, tem prova e tem um monte de prazo. E se a gente não consegue cumprir esse prazo, a gente não ganha nota e não passa de ano. Então, aquele tempo, final de semana que a gente teria para poder dar um tempo para a cabeça ou até para o corpo, a gente acaba gastando fazendo isso, priorizando outras coisas. E aí chega na faculdade é a mesma história. Então, eu acho que a gente não aprende a gerenciar o tempo e colocar nós mesmos como uma prioridade. A gente não pensa que dormir, por exemplo, antes de uma prova vai ser importante para a gente, que virar à noite não vai funcionar. Então, eu acho que vem tudo de uma concepção da nossa história.
é um ensinamento que a gente acaba carregando desde a infância e que não muda, sabe? Certo, Gabriela, obrigada. De É, nada, é bom, tá? é bom pensar assim já no começo, né? Porque no começo a gente acha que tem que aproveitar tudo. Realmente a gente precisa aproveitar tudo. Mas ao longo do curso e ao longo da vida profissional, a gente tem que aprender a gerenciar tudo, né? E, e não só exercício, né? Mas principalmente, acho que na vida médica, o estresse. Acho que a Lari vai fazer a atualização do chat. Pessoal, então, boa noite, né? Eu sou a Larissa e eu vou conversar agora. A Vitória, ela colocou uma coisa muito legal aqui, que ela concorda com o que a Isabela falou, que não é raro a gente se sentir culpado por estar fazendo algo fora da rotina da faculdade. Então, nós, enquanto estudantes, né? A gente pensa muito na faculdade, segundo a Vitória, e sente muita culpa se faz coisas fora da faculdade. Mas tem percebido também que cada vez mais que reserva um momento para o autocuidado, isso impacta diretamente na produtividade dos estudos e atividades de estágio. Então, é uma bela reflexão que ela está tendo, né? E está compartilhando com a gente. Já o Leonardo, ele veio trazer para a gente que ele tenta estar na academia 5 vezes por semana. Uau! Né? Mesmo que estudar ultrapasse em questões de prioridades às vezes. Outra é procurar vínculos de amigos que não são essencialmente da faculdade, conversar com outras pessoas que não sejam da área. Léo, você está no caminho, parabéns. Então, podem conversar aqui no chat que a gente coloca a opinião de vocês, tá? E que isso vai acrescentar muito para todos nós. Todos nós vamos sair daqui com grandes reflexões, tá? Muito obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Doutora Isa, Oi, eu Luan, fale. gostaria de prestar alguma contribuição. Eu não sei, eu acho que eu não sei o que necessariamente seria o autocuidado ou onde a gente acerta ou erra como autocuidado, mas uma tendência que eu vejo tanto comigo quanto com os meus colegas e conhecidos médicos e histórias que a gente lê na internet, enfim, na comunidade como um todo, né? É que é um processo de aprendizado como se fosse uma mola, assim. Então, tem um momento onde você está dando tudo de si para a medicina e você acha que aguenta e está indo com tudo e você fica para trás. Aí a pessoa burnouta e aí a mola solta e aí ela volta para um estado onde ela não liga para a medicina e ela não quer saber daquilo. E aí ela percebe, meu Deus do céu, no caso do estudante, né? Eu vou virar um médico ruim, porque eu não estou fazendo nada. Então ela volta para aquele estado um pouco menos que da primeira vez, porque ela já aprendeu com o erro, mas não necessariamente ela aprendeu a lição completa ou ela, então esse equilíbrio ele vai vindo com o tempo assim, e aí não tem uma fórmula, eu acho, por conta da individualidade, né? O que é demais para mim pode não ser demais para você, pode ser pouco para a doutora Larissa, pode ser muito para o Léo, pode ser pouco para a Vitória. E então eu acho que não tem como fugir da tentativa e erro na questão do autocuidado. Porque acho que se você acerta de primeira, você tem essa sensação de culpa que a Vitória falou. Meu Deus, eu estou fazendo. Eu devia estar estudando, eu devia estar estagiando, eu devia estar fazendo qualquer outra coisa que não seja cuidar de mim, me divertir, dormir, sei lá. E aí, nesse momento, mesmo você estando acertando, você está equilibrado na régua do autocuidado, você erra porque você acha que você está fazendo o que você não devia, que você está exagerando no descanso ou qualquer coisa do gênero, né? Então, é uma tendência que eu vejo com muitos colegas meus, esse vai e vem, essa gangorra em achar o equilíbrio de medicina e o resto da vida. É isso. Obrigada, Luan. Essa é a palavra, equilíbrio, né? No autocuidado, acho que a palavra certa é equilíbrio em tudo. E uma coisa que eu queria saber também de vocês, se vocês consideram que espiritualidade faz parte do autocuidado?
Boa noite. Posso falar rapidinho? Pode. Boa Vou noite, só Camila. puxar. Boa noite. Vou só puxar um gancho com isso que o Lua comentou. Eu estou terminando o quarto período. E quando eu estava no segundo período, eu não sabia esse equilíbrio, assim, né? E eu estava muito focada na faculdade, foi um período bem difícil, conturbado para mim. E eu finalizei o segundo período muito mal, tendo que tomar remédios, fazer tratamento com psiquiatra, né? Porque realmente, assim, eu tinha entrado num quadro, assim, que a faculdade tomou muito conta da minha vida, né? Mais do que ela deveria ter tomado. E aí, com a ajuda da terapia, no terceiro período e agora no quarto período também, eu comecei a tentar reverter isso e passar mais tempo com a família, até porque a minha família não é aqui da cidade, onde eu faço a faculdade, então eu deixava de visitar eles muitas vezes para poder ficar estudando. Então comecei a reverter isso, né? E foi muito melhor. O meu terceiro período que eu apliquei isso, né, que eu vim mudando, foi muito melhor do que o segundo período que eu fiquei só trancada em função da faculdade e muito focada naquilo, né, que tomou muita conta da minha vida. Mas é muito difícil, porque muitas vezes eu me sinto culpada por, poxa, eu deveria estar estudando, poxa, eu vim para casa dos meus pais no final de semana, mas tenho prova, tenho TBL, tenho coisa, precisava estar fazendo isso ou aquilo. Então, é difícil, assim, né? A gente sabe que faz mal, muitas vezes você erra, aprende que faz mal, fica daquele jeito, mas daí quando você tenta começar a fazer certo, vem esse sentimento de culpa, assim, né? Então, é um pouquinho difícil, assim, encontrar esse equilíbrio, mas sigo buscando. Obrigada, Camila. Assim, eu sei que é difícil lidar o estudo com a família, né? Outra coisa que eu acho que pesa muito para o estudante e ainda pro profissional médico, mas a gente acaba aprendendo a lidar um pouco, é com a morte na, na medicina, né? A gente pega muitos casos graves, muita morte, a gente vê muita gente morrer, né? E fica comovido. Isso mexe muito com a gente e às vezes fica por semanas, a gente fica um pouco depressivo. Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm alguma espiritualidade, recorrem a alguma coisa para lidar com essas situações na medicina? Já que o pessoal está meio pensativo, então, Isa, vamos atualizar o chat aqui para ficar mais dinâmico. Então, eu descobri que o Samsung é a Gabi, né, Gabi? A Gabi concorda com o Léo de que a atividade física é uma coisa bem legal e que ajuda bastante, é, e que é uma forma de entrar em contato com outras informações diferentes. Isso relaxa bastante e ajuda a trazer um bom desenvolvimento na faculdade. O Eduardo colocou para a gente que ele também sente que o que a Vitória colocou lá em cima, que a dificuldade em relacionar o autocuidado com a rotina de estudos, ou seja, o sentimento de culpa, é o que mais pega para esses estudantes, tá? Daí a gente descobriu que a Gabi é a Gabi, né? E depois veio o Maurício, da a posição dele, colocando que também concorda com o Leonardo, que fazer atividade física é uma coisa bem importante. Ele já não é tanto como o Léo, né? Que é 5 vezes, eu achei o máximo. Mas são 3, e 3, ó, já é top, tá? Maurício, você não tá para trás, não. E junto com os treinos, mesmo que os estudantes são a prioridade, precisa de um equilíbrio. Você
fantástico, tá? Vocês, né, começando a carreira aí, já tendo essa percepção, isso é muito legal. Daí a Gabi coloca pra gente novamente que é uma questão mais pessoal, né? Que cada um tem o seu tempo para descobrir o que é preciso colocar em primeiro lugar, né? As suas prioridades, antes da carreira ou a faculdade. E depois vem a percepção de que é possível cuidar de si mesmo, sim. Daí, doutora Isa lançou uma pergunta sobre autocuidado e espiritualidade. E o pessoal já começou a se movimentar aqui no chat também. Eles são bem rápidos, Isa. Não é a nossa geração, não. Então, o Léo colocou para gente que a espiritualidade faz parte do autocuidado, com toda certeza, mas o seu sentimento mais amplo, fé na perseverança, fé em deixar a culpabilidade de lado. Olha só como esse Leonardo é esperto, ó. E dentro dela há um limite bem curto entre autocuidado e pena de nós mesmos. Será que tentamos estar melhores ou temos dó de nós mesmos? Nossa, ele até filosofa. Léo, abre essa câmera aí que a gente quer ver você. A Vitória, por outro lado, colocou para a gente assim, que acho que a espiritualidade, não necessariamente a religião, desempenha um papel diferente para cada um, mas com certeza acreditar que algo maior rege tudo isso atrás de um conforto para esses momentos, tem toda a razão. A Gabi ainda não teve um contato com temas muito pesados, porque está no primeiro semestre, mas particularmente gosta de ter contato com a natureza, já que não tem uma religião. Já já se chega lá, Gabi, fica tranquila. Tenho tido muito contato com a morte ultimamente, por isso que ele faz academia 5 vezes por semana. Medo de me tornar frio, mas sei que cada morte que observo e acompanho o segmento, vejo que onde se pode melhorar em habilidades técnicas. Nossa, que legal, isso é muito importante. Mas o toque, encarar, ver a família e ter esse contato mais próximo tem mudado algo dentro de mim. Fantástico. É isso. Gurizada está conversando direto aqui no chat, doutora Isabela. Isso aí, mais alguém gostaria de expor o que faz, o que entende? Posso fazer um comentário, Isabela? Sim. Com licença. Uma coisa que eu percebi, e talvez seja só coincidência, mas é que me parece que o pessoal do chat, talvez até por eu ter me apresentado como um profissional de educação física, fez uma associação muito mais forte com o autocuidado do ponto de vista de saúde físico. É o que todos estão trazendo ali. Eu gostaria que vocês também pensassem esse autocuidado em outros domínios que são tão importantes quanto ou mais do que só o autocuidado físico. Quando eu estou falando de autocuidado, e quando a gente falou de equilíbrio ali também, veja bem, eu estou englobando vários aspectos de saúde. Higiene pessoal, a saúde física, com certeza, do ponto de vista de aptidão física e do ponto de vista de saúde, manutenção de saúde física, do ponto de vista de saúde mental, a gente pode até usar outro termo, saúde intelectual. Então, como que eu faço esse autocuidado do meu gerenciamento de ideias, do meu processo de tomada de decisão? Vocês estão citando aí o tempo todo a questão de estudo, estudo, estudo como prioridade. E como que eu gerencio esse estudo dentro do meu autocuidado? Como que eu faço ele ser de forma mais salutar, para ter um desempenho melhor, para manter essa saúde mais equilibrada? Do ponto de vista social, como que eu tenho trabalhado o autocuidado social? Tenho buscado grupos de amigos, grupos de pertencimento, eu tenho me sentido bem com as pessoas que estão à minha volta, seja o pessoal da minha igreja, da minha sala de aula, do meu, enfim, do grupo de pertencimento. Eu posso falar, trazer a parte do autocuidado emocional, como que aqui muitos jovens, pelo que eu estou percebendo, como que eu estou gerenciando as minhas emoções, como que eu me coloco em um conflito emocional
com outra pessoa, ou como que eu medio o conflito de outras pessoas que estão próximas a mim. Eu tenho esse potencial de fazer essa mediação para terceiros, e às vezes eu tenho o potencial para mediar um conflito entre terceiros, mas eu sou uma pessoa cheia de conflitos, não consigo resolver os meus conflitos internos relacionados a alguns sentimentos como raiva, como por amor, sentimentos mais próximos pelos meus familiares, não consigo expressar essas emoções. Então, gostaria que vocês se expandissem um pouquinho. Talvez eu tenha seja só uma percepção, talvez vocês tenham levado para o outro lado, mas que tentassem trazer um pouquinho esse autocuidado fora da esfera física, mas também para outros elementos da vida de vocês. Tá bom, Isabela? Tem mais coisa no chat, né, Lari? Perfeito, professor. Maravilhosa a sua exposição. Então, a Gabi colocou para a gente assim, que tem a questão da positividade saudável, que entender que somos humanos e que vão existir problemas, né? A questão é entender até que ponto nós temos poder sobre esses problemas. Ficou super claro, tá, Gabi? A gente concorda, inclusive. Sobre a resolução, ela coloca também. Já a Ju, ela colocou para gente que está fazendo um estágio em cuidados paliativos. Olha que legal, Ju. Em que semestre que você está? Responde para a gente depois. E com isso, ela tem conseguido perceber formas diferentes de entender o processo de adoecimento, de morte, e isso tem trazido algum conforto com relação a esses pensamentos difíceis de aceitação de morte. O Léo aqui está respondendo por que ele não pode abrir a câmera, mas é porque eu acho que ele não foi na academia hoje, a gente ia pegar ele no pulo. A Vitória também está aqui brincando com o Leonardo. O que é o 12? Eu já não peguei esse tono 12 aqui, Ju. A Ju Décimo tá no segundo 12º período. Ah, tá. Foi a minha pergunta, Ju. Olha só, eu tô É. velha. Ó, é que eu andei pintando o cabelo, tá, Ju? Ju, você tá em cuidados paliativos. Que coisa legal, hein? Depois a A Ju gente vai ser bate um papo sobre isso. anestesista. Ih, Juliana, eu já ia tentar convencer você a ir para outros lugares, Juliana. Que anestesista, Juliana. Sim. E em relação à perspectiva de futuro econômico, o que vocês pensam sobre isso? Isso preocupa? Isso influi na escolha da especialidade? Vocês pretendem fazer especialidade ou não? Pretende ser médico generalista? A Ju, eu sei que quer ser anestesista. A Isa, acho que não tá mais aqui. A Isa acho que saiu, quer fazer cirurgia, né? Sobre perspectiva econômica, posso falar um pouquinho? Sim, por favor. Agora, sim, na iminência de me formar, dá um certo desesperozinho, mas ele é pequeno, com relação a, será que eu vou arrumar um emprego? Será que eu vou ter que fazer um concurso? Vou dar plantão em UPA? Vou para uma UBS? O que eu vou fazer? A gente fica meio, eu, pelo menos, fico um pouco preocupada com isso. Por outro lado, a gente ouve de todos os lugares, todas as pessoas dizendo, não, médico tem emprego, se morrer de fome você não vai, algum emprego você vai arrumar, alguma coisa você vai conseguir fazer, o que nem todas as outras profissões têm com tanta... nem todas as outras profissões têm essa ideia assim tão disseminada, né, de que consegue um emprego com facilidade. Muitas vezes não é o emprego que a gente quer, claro. Eu falo por mim, por exemplo, eu não me dei bem, não me saí bem no contexto de emergência, de UPA, dessas coisas. Então, fazer uma especialidade, não existe outra opção. Tenho que fazer uma especialidade porque... E aí, no contexto da especialidade, a gente vai olhando concursos e coisas que estão na internet, assim, para prestar e tal. A previsão de salário, ela é muito boa, assim, é razoável, sabe? Hoje em dia, a gente ouve também médicos mais antigos falando que já não se enriquece na medicina. E por mim, isso tá tudo bem, não tem problema nenhum, sabe?
Só que a gente com certeza vai ter um padrão de vida razoável. Um padrão de vida legal que vai dar para viver tranquilamente. Desde que a gente se proponha a trabalhar uma carga horária razoável também. Mas aí também entra a questão do autocuidado. O quanto você está disposto de abrir mão para ter dinheiro. Eu, por exemplo, não estou disposta a abrir mão de muita coisa. Eu tenho coisas muito específicas que eu gosto de fazer. Eu gosto de ficar com a minha família, gosto de ficar com os meus amigos, gosto de fazer minha atividade física, não abro mão do meu sono. Então, não estou disposta a abrir mão de muitas coisas para trabalhar cargas horárias exorbitantes para ter dinheiro. Então, isso é uma coisa que a medicina permite para a gente. A gente trabalha e ganha por hora. Nem todas as profissões trabalham e ganham por hora também. Então, quanto mais horas a gente trabalhar, mais dinheiro a gente vai ganhar. E aí depende de cada um, do que cada um quer, né? Posso comentar um pouquinho? Sim. Eu vejo assim que nos últimos anos cresceu, né, o número de faculdades de medicina no nosso país. Então tem muita gente fazendo faculdade, muitas pessoas se formando cada ano que passa, cada vez mais, né? Então assim, eu vejo que a medicina ainda continua sendo um curso que é muito seguro, porque ainda assim precisa de médico, tem lugares que não tem, né, que estão em falta, então tem essa segurança por sempre ter emprego, o que às vezes a gente não vê em outras profissões, né? As pessoas às vezes até fazem um curso e não conseguem trabalhar dentro daquela área que se formaram, acabam tendo que recorrer para outros serviços porque não tem oportunidade de emprego. Então, eu acredito que sim, que a medicina ainda é muito segura nesse sentido, mas muito menos do que era antigamente, que as pessoas, às vezes as pessoas têm uma imagem errada, porque o médico antigamente ganhava muito bem, muitos médicos enriqueceram com a medicina, mas eu acho que hoje em dia esse padrão já mudou. E, assim, pelo que eu vejo de médicos que eu conheço, os que ganham um pouco mais, um pouco melhor, assim, porque trabalham muito, muito mesmo, e aí puxando um gancho com isso que a Juliana estava falando, são pessoas que abriram mão de outras coisas, de tempo com família, de sono, de uma qualidade de vida, quer dizer, isso é meio relativo, né? Às vezes para eles é uma qualidade de vida, mas assim, de ter esses momentos, enfim, para poder estar trabalhando. Então, as pessoas que estão assim ganhando um pouco melhor, eu vejo que são profissionais que estão trabalhando muito, muito mesmo. E eu acho que já deu uma mudada assim nesse padrão econômico do que era antigamente, porque hoje em dia por conta desse crescimento das faculdades, de mais pessoas se formando na área, né? Mas ainda assim é um curso que te traz uma segurança. Mais alguém Vamos queria atualizar, expor? Isso. vamos atualizar o chat? Só que, assim, um momento importante de reflexão. Eduardo vai fazer pediatria. Amei. Nunca tem ninguém que quer fazer pediatria, Dudu. Então, Gabriela, em relação ao que o Maicon estava falando, né, sobre a saúde e tal, a impressão que dava é que vocês estavam relacionando muito autocuidado com saúde física apenas. Ela acredita que existe a necessidade, né, de, antes do autocuidado, o autoconhecimento, que não deixa de ser uma forma de autocuidado. Porque se nós nos conhecemos, é possível gerenciar as emoções, por exemplo, percebendo relações tóxicas no meio social e tentar cortá-las antes que causem impacto na gente. Perfeito. A Vitória, ela coloca para a gente que o medo da saturação de mercado, ela acha que devemos escolher especialidade baseada em nossas habilidades técnicas e pessoais. Como consequência, seremos bons profissionais. Por isso que o Eduardo vai se sobressair com certeza, né, Dudu? Gabriela, nesse tópico eu não tenho como opinar porque não tenho tanta base para formular essa opinião. Ok. Maurício, pretendo fazer alguma especialização, mas ainda estou conhecendo melhor as áreas, pois estou no primeiro período. Te encontro, Maurício, mais daqui um tempo lá na pediatria. Você vai amar, né? Só perguntar, procura lá por mim,
e você vai gostar do assunto. Ô, Leonardo, Larissa, ele é oi. filho da minha chefa. É mais fácil eu puxar ele pro meu lado. Não, ele vai mudar totalmente. Anestesia não tem nada a ver. Pediatria, ó. Uhul. O Léo gostaria de ser rico, milionário, fazendo academia 5 vezes na semana. É isso que eu vou gravar de você, Léo. Mas a medicina está complicada nos últimos tempos. Farei cirurgia geral, penso em trauma. Olha só, eu queria fazer trauma, sabia, Léo? Acabei fazendo trauma só na vida pessoal. Mas como a Isa comentou no início da cirurgia, tem tempo de vida útil. Então, tenho algo para resolver em breve. É verdade, tá? Mas medicina do trauma é sensacional, é muito legal mesmo. Vitória, concordo com a Juliana, sobre ter consciência do quanto quer abdicar. É isso realmente, levando a sério agora o assunto, sem muita brincadeira, realmente isso é um assunto, é uma parte bem importante do que vocês estão falando, pesada. Eduardo, não penso na especialidade em relação a salário. Isso aí é redundância, né? Acho que realmente importa é você se identificar na área, fazer o que faz, mais realizado. Esse aí nasceu na pediatria. Leonardo, eu gosto de trabalhar, tenho dificuldade em parar. A crise existencial vem aí. Tenho medo de não reconhecer os limites do meu próprio corpo. Sei que isso também é autocuidado, mas às vezes não temos tantas opções. É necessário fazer dinheiro e prover família, etc. Calma, vai com calma. Melhor área, olha só. Léo, é só uma coisa que gostaria de comentar. Falei ontem com o meu personal. Não existe gente triste que faz exercício. Oh. Ele vai para a medicina do trauma, certeza. Ele vai mudar aquilo lá. E o Maurício, quem sabe? Eles estão conversando entre ele e a gente só tá de olho. É um Big Brother isso aqui. Em relação a plantão, o que vocês pensam disso? Porque a vida do médico, claro, ela pode ser sem plantão, mas quem vai atender? Se todo mundo pensa assim, quem que vai atender de madrugada um dia que precisar? E na qualidade do médico que vai estar nesse plantão? O que vocês pensam sobre isso? Sobre a qualidade disso e o que fazer com isso? Na residência médica, invariavelmente vocês vão ter que fazer plantão. E eu falo que quem sobrevive a uma residência, sobrevive a qualquer coisa, né? Quem sobrevive lá aguenta qualquer coisa. O que vocês pensam a respeito disso? Guardando respostas no chat ou alguém que queira falar? Plantão, o que eu penso sobre isso? Depois que eu passei pela matéria de emergência e a gente passou no pronto-socorro e no SAMU, eu descobri que eu não tenho perfil nenhum para UPA. O meu negócio é coisa. Não é emergência, não é esse tipo de coisa. Eu não me saio bem lá, não me sinto bem naquele lugar. Então, é uma coisa que a gente acaba sendo empurrado para esse lugar quando a gente se forma, porque é um dos lugares mais fáceis de conseguir emprego, de conseguir fazer plantões e tal, mas não é um lugar que eu vou me sentir feliz. Então, o plano é ficar o menos tempo possível lá. Claro, quando tiver que ficar lá, fazer de uma forma bem feita, com calma, com paciência. Mas na UPA, por exemplo, de Toledo, a gente tem a opção de não ficar na sala vermelha, que é a sala da emergência. A gente tem a opção de ficar atendendo consulta, ou então lá no fundo, passando visita para os pacientes internados, uma coisa bem parecida com a clínica médica. Então, mesmo no plantão, a gente tem a opção de fazer outras áreas, né? O que eu acho que é muito legal, porque acaba contemplando pessoas que têm problemas com alguma área, mais dificuldade com outra. Mas o plano é ficar o menos possível fazendo plantão
e conseguir ir para uma área que eu me saio melhor, que eu tenho mais facilidade, que eu gosto mais de fazer. Mas, Ju, anestesia são horas de tédio e minutos de terror, né? Então, a gente fica horas sem fazer nada lá, parece que a gente não faz nada, mas a hora que pega para capar é só a gente que resolve, né? Não tem ninguém para ajudar a gente. Às vezes a gente tá sozinho. Então, assim, a gente tem que estar preparado para emergência. O anestesista, ele é nato, assim, já tem essa capacidade de gerenciar esse estresse de urgência e emergência. Ele tem que aprender, a não ser que você vá para uma área mais tranquila. Mas mesmo assim, toda vez que você tiver, vou fazer só endoscopia. Pode ser que o paciente pare lá, pode ser que perfura o intestino, pode ser que broncoaspira, e aí você tem que gerenciar isso. Então, o que a gente fala sempre, anestesia são horas de tédio e minutos de terror. E como é que gerencia isso? Nenhuma área está livre de emergências, né? Nem medicina de família você está livre de emergências, pode acontecer várias tragédias, várias coisas em qualquer lugar que você tiver. O que eu tentei explicar é que eu não gosto do ambiente da sala vermelha, onde tudo é emergência, onde você só lida com imprevistos que você não tem noção do que vai chegar. O SAMU pode trazer uma pessoa com emergência cardiológica ou com uma fratura, são coisas totalmente inesperadas. No contexto da anestesia, a gente tem um pouco mais de noção de que tipo de emergência a gente está esperando. Pelo perfil do paciente, por várias outras coisas, você tem uma noção do que você vai fazer e do que você espera. É claro que também são emergências e eu também tenho dificuldade de lidar com elas. E é uma coisa que eu vou ter que aprender a fazer se eu quiser fazer essa especialidade mesmo, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com as dificuldades que a gente tem e escolher uma área que a gente tenha menos dificuldade. Certo. Doutora, Oi, eu- Luan. assim, eu acho que a coisa do plantão, não necessariamente sobre o plantão em si, mas a percepção do novo médico sobre o plantão, ela sofre um choque geracional muito grande, assim. Antigamente, creio eu, não estava lá, né? Mas pelo que eu entendo, antigamente você já entrava na faculdade de medicina, nas poucas que tinham, com uma ideia do que era ser médico, que estava muito atrelada a uma imensa carga de trabalho, plantões, a roupa branca, ao hospital. E hoje essa realidade, principalmente com as redes sociais, ela já não é assim. A gente não entra na faculdade com essa ideia de ser médico. Sabe-se que os caminhos são muitos, que são diversos possíveis, caminhos. Já se sabe antes da faculdade que existem caminhos que nem vê paciente, com uma patologia, por exemplo. E uma vez eu até comentei com a doutora Larissa, e ela, anos de medicina, estava dando plantão de final de semana, e, eu comentei com ela, doutora, tipo assim, isso aqui para nossa geração, para muita gente, é um absurdo. Como assim? Eu estou formado há tantos anos, tenho residência, especialização e estou dando plantão no final de semana. Eu não vou dar plantão no final de semana, eu não mereço isso. Eu já passei dessa fase. Essa fase é do formando, é do recém-formado, é do cara que acabou de sair da residência. E quando ele merecer, ele vai parar de dar plantão, porque esse é o caminho natural das coisas. E não é essa visão que, por exemplo, a doutora da Larissa tinha na época, não sei se agora mudou, não era a visão que outros médicos mais antigos com que eu tive contato têm. O plantão simplesmente faz parte do jogo, é do jogo. Assim como o esteto faz parte do jogo, o plantão faz parte do jogo. Principalmente dessas áreas mais hospitalares, né? Cirúrgicas, UTI, intensiva e tal. Então, o que eu vejo é que a imensa maioria não quer dar plantão e que isso vai de encontro e choca muito com o que médicos antigos têm de ideia sobre a medicina. Que plantão faz parte do jogo. E essa é a minha profissão. E eu tenho que estar lá com o paciente, porque, como a senhora mesmo disse, que médico que vai estar lá, né? Se a gente deixar isso para quem não tem especialização, para quem não tem experiência, né?
quem que vai atender a gente quando a gente tiver algum chabu, porque a gente também vai ser paciente um dia, né? E a nossa família também vai ser paciente um dia. Então, eu acho que é um problema é uma solução, não um problema, mas é uma equação muito difícil de equilibrar por conta do contexto social hoje, com a internet, com as possibilidades todas à nossa frente. E se fala pouco disso na faculdade, né? Na faculdade, nunca ninguém conversou sobre plantão comigo. O que é dar um plantão, quais são os problemas que aparecem, a gente só vê isso na prática, né? E, por exemplo, a Ju, me corrija se eu estiver errado, mas você precisou chegar no 12º período para descobrir que aquilo ali não era o seu lugar, porque você viveu aquilo ali no 12º período, no seu estágio do SAMU, no seu estágio da U. E eu acho que são 6 anos onde das duas possibilidades principais de trabalho é o plantão. Eu acho que tinha que a gente conversar mais sobre. Esses momentos deviam existir mais, assim. E o plantão é um ponto, né? São vários pontos. Eu não sei se eu fiz sentido o que eu falei, mas eu acho que o ponto é choque geracional. Acho que é isso. É isso que a gente tem notado mesmo, Luan, que as pessoas não querem mais. A gente fala sempre tem o ônus e o bônus da profissão, né? O ônus é esse, às vezes você se priva alguma vez, mas o bônus é que você está fazendo o que você gosta, fica realizado, você é um bom profissional de saúde. Essa é uma preocupação que eu tenho no futuro. Quem vai cuidar da gente? Se bons profissionais não vão estar no plantão e a hora que você chegar num acidente de carro, quem vai estar lá, né? E por isso que a gente tem que repensar também isso. Eu não digo que a gente tem que abraçar o mundo, que tem que pegar todos os plantões, mas alguém vai ter que fazer esses plantões. E aí, assim, para um hospital rodar, não é só um médico, não é só o cirurgião que tem que estar lá. Eu tenho que ter o cirurgião, eu tenho que ter o anestesista, eu tenho que ter o neuro, eu tenho que ter o cardio, eu tenho que ter o pediatra, eu tenho que ter o plantonista do PS, eu tenho que ter enfermeira. Então, isso tudo não é um médico só que vai fazer aquilo lá funcionar, né? Então, a gente tem que ter. Você vê, um dia de plantão, eu tenho que ter pelo menos uns 15 médicos de sobreaviso, pelo menos para isso rodar. Então não adianta o SAMU levar para mim um acidentado se eu não tenho um neurocirurgião, se eu não tenho um ortopedista, se eu não tenho cirurgião do trauma, se eu não tenho um anestesista, se eu não tenho um raio-x para fazer ou uma tomografia. Então essas coisas a gente também tem que pensar para o nosso futuro, né? Acho que vamos atualizar o chat antes da gente fazer uma breve revisão aqui. Então, a gente parou aqui no Eduardo, que ele pensa que fazer plantão inicialmente, no início da carreira, é uma forma de ter experiência e juntar um pouquinho de dinheiro para daí começar a especialização, a residência. Vitória colocou para gente que um preceptor dela disse que prontos socorros estão virando bico de recém-formados, estudando para residência, e isso pode custar uma vida. Acho importante reconhecer suas vulnerabilidades e limitações antes de assumir o serviço. Esse autoconhecimento vamos adquirindo ao longo adquirindo ao longo da formação, né? Leonardo, então, passando no pronto-socorro, sala vermelha, plantão de cirurgia, vejo que isso deixa ele muito feliz. Acaba que temos duas opções quando nos formamos para quem quer trabalhar, plantão ou UBS. Apesar dos pesares, é algo que nos fornece aptidões que irão agregar a qualquer profissional médico. Lembrando que a medicina não é específica, é necessário saber o geral para ir ao específico. Mas confesso que em dias seguidos de estágio em plantão de cirurgia, aqueles que começam na quarta e acabam na segunda, a vida se torna um transtorno. Fica complicado conciliar a vida particular e dissociar o eu da medicina e o eu individual. Afinal, temos diversas personas que incorporamos em diversos meios em que vivemos. Filósofo. Juliana ainda concordou. Essa é mais filósofa ainda. Eduardo, também correto. É uma panelinha isso aqui, hein, moçada? Olha só.
concorda com a Vitória, embora eu entenda a preocupação, discordo, a afirmação de que os prontos-socorros estão se tornando uns bicos para recém-formados. A residência médica é um período de aprendizado supervisionado e os prontos-socorros oferecem oportunidades cruciais de experiência clínica. A supervisão adequada e medidas de qualidade são essenciais para garantir a segurança dos pacientes. Vitória coloca que me refiro aos que não ingressaram na residência direto, né? Então, eles estão só discutindo sobre o profissional que vai fazer o pronto-socorro. Certo. E vocês conseguem relacionar o que a gente discutiu aqui um pouco com a bioética? Se o que foi discutido tem a ver com bioética. No fim das contas, é sobre como viver a vida. Então, como devo viver minha vida? É dando plantão, é não dando? É assumindo riscos, é não assumindo? É escolhendo fazer patologia porque eu não quero ver paciente, é escolhendo fazer cirurgia porque eu quero abrir gente, é escolhendo fazer emergência porque eu acho que eu tenho uma missão na Terra, que é melhorar os pronto-socorros do país, é fazendo pediatria porque a doutora Larissa falou que pediatria é a melhor que tem, é sobre como viver a vida, né? A melhor forma de viver a vida, né? E isso está relacionado ao autocuidado também, né? Porque como me cuido? Para que me cuido? Para potencializar a minha saúde, potencializar a minha felicidade, potencializar a minha profissão, potencializar esse tempo que passo aqui nessa vida, né? Então, e ética é, até onde sei, né? É sobre qual a melhor forma de viver a vida. O que devemos fazer, o que não é factível, como vivê-la. Então, acho que tem tudo a ver. Mais alguém queria falar alguma coisa? Então, a professora Marta vai fazer um mapa mental de tudo o que a gente conversou aqui e vai expor o que vocês falaram, o que são potencialidades, o que são fragilidades, o que são crenças. Ela vai expor esse mapa mental só para fazer um resumo do que a gente conversou. Eu vou tentar compartilhar aqui, Isa, se não der, eu te mandei ali, tá? Chegou, né, para você, né? Aí se travar aqui, daí você já... Ah, vai dar certo. Deu certo? Deu certo. Meu som tá bom? Melhor colocar um link. Tá. Tá bom? Tá bom? Bom. Então, boa noite, Tá pessoal. dando eco. Tá dando eco? Tá dando um pouco de eco. Deixa eu ver se fica melhor com o fone. Peraí. Melhor? Sim. Ficou melhor? Então, boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu sou a orientadora de mestrado da Isa, orientadora desse trabalho. Em primeiro lugar, gostaria imensamente de agradecer vocês. Vocês tiveram uma contribuição fantástica para o nosso trabalho. Isso aqui foi o desenho, né, do que vocês conversaram, né?
essa ideia do trabalho, desse método, né, que a gente tem aqui, que é o método de pesquisa, é apresentar para vocês a minha percepção. E, nesse momento, fica aqui em aberto para vocês discordarem, concordarem, completarem, e darem a percepção de vocês se eu percebi, né? Se eu consegui alcançar o que vocês colocaram. No primeiro momento, o que a gente já teve uma oficina essa semana, que foi com médicos, né? Médicos que trabalham em grandes centros, e algumas coisas foram parecidas, mas vocês se diferenciaram, como a juventude, né? Como é de se esperar, de ter uma quantidade muito maior de itens relacionados com a potencialidade, tanto que ficou lá apertadinho o meu quadradinho da potencialidade ali, né? Parece que o grupo, os médicos que já estão atuando estão muito mais nas fragilidades, né? E muito mais nas crenças e sensos comuns do que vocês. Então, eu vejo assim a fala de vocês separadas nesses 4 eixos, né? Então, obviamente, a gente está discutindo algo aqui que é importante para o futuro de vocês, e eu fico bem feliz assim de ver nessa geração uma percepção da realidade, vamos dizer assim. Eu imagino, eu não sou médica, eu sou bióloga, eu imagino que entrar no curso de medicina já é muito difícil, né? É muito difícil, então já a própria preparação para o curso já envolve ali abrir mão de muitas coisas, né? Se privar de muitas coisas. E uma expectativa muito grande de um futuro. É como se foi tão difícil entrar que depois que eu entrei, com certeza meu futuro está garantidíssimo, né? E a partir do momento que se entra na faculdade, os desafios vão cada vez aumentando mais, né? E aquele futuro tranquilo, ele vai ficando cada vez mais distante, né? E as gerações passadas viviam muito nesse mundo da ilusão ainda, e eu vejo que vocês, mesmo assim, estudantes no comecinho do curso, com uma visão bem realista, e eu acho isso fantástico, né? Essa percepção que o perfil do médico mudou, assim como todas as profissões estão mudando, né? E, de fato, né, ficar ainda com aquela visão, com aquela representação do médico, eu achei fantástico, né? O médico de jaleco branco, que trabalhava, já não cabe nesse mundo, né? Onde a gente não é uma coisa só e a gente é customizado, né? Vamos dizer assim, né? A gente é uma somatória de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente gosta, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, obviamente, não existe mais uma forma como existia antigamente, né? O pediatra ou o anestesista, ele teria que se comportar daquele jeito, se vestir daquele jeito, falar daquele jeito. Não existe isso hoje mais, né? A gente tem um monte de possibilidades e o mundo é diverso e a gente aceita essa diversidade hoje, pelo menos estamos caminhando para isso, para aceitar essa diversidade melhor. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante, vai ser muito importante para o trabalho da Isa poder deixar registrado isso, né? Vai ser um ganho fantástico, assim, deixar registrado isso para a posteridade, né? A contribuição de vocês para a posteridade, como pensamento da geração de vocês, né? Então, essa percepção de prioridade, de dedicação, do tempo, do desgaste, o medo de ser o médico ruim, o autogerenciamento, tudo isso, né, eles entraram aqui, o autoconhecimento, né, são fragilidades que, junto com algumas crenças, elas acabam potencializando, né, esses desafios, vamos colocar assim, né? Então, algumas crenças que apareceram aqui, o autocuidado é condicionante para cuidar do outro, a atividade física é uma válvula de escape. Talvez por isso, pelo menos eu percebi isso, Michael, a atividade física ela é vista como uma válvula de escape mesmo. E talvez como válvula de escape, ela seja mais no sentido de aliviar o estresse do que uma preocupação mesmo com uma produtividade, como foi colocado ali na frente, né? O autocuidado visto como, de fato, eu vou me cuidar e eu não estou perdendo tempo. Na verdade, eu vou
potencializar a minha produtividade depois, né? O médico sempre tem emprego, já não se enriquece na medicina, mas com padrão de vida razoável, mas pode ter um padrão de vida razoável com uma carga horária, né, de trabalho razoável. Isso também é uma visão é uma crença que está se passando, né? De novo, a gente tem exemplos, né, como foi colocado até na outra oficina, de outros lugares no mundo em que você tem uma dinâmica de trabalho, tem uma tecnologia agregada, tem até uma medicina preventiva, um autocuidado da população que faz com que esses plantões nem sejam assim tão necessários, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem ainda muita necessidade de emergência e urgência, até porque a gente tem um monte da população que também não está se autocuidando, né? Está dirigindo de forma irresponsável, bebendo, enfim, né? E se a gente trabalhar esse processo ali, talvez a gente até diminua essa necessidade, né? Vamos colocar assim, né? O plantão é do recém-formado, né? Quando ele merecer, ele vai parar de dar plantão, né? Toda profissão tem seu ônus, seu bônus, enfim, né? São todas crenças que vão alimentando essa percepção. Aí a gente vai lá para a parte dos valores, né? São valores, são sentimentos, né? Que vão reger toda essa questão aqui voltada para o autocuidado, né? Então, você vê, a gente tem várias coisas, o que mais chamou atenção aqui foi medo e culpa, né? Essa coisa de essa geração consegue entender que precisa cuidar do mental. E sabe uma coisa bem interessante, porque ontem a gente estava abrindo nossa especialização em bem-estar animal e aí os alunos estavam se apresentando, e uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente tem vários alunos da medicina veterinária, com 5 anos de formado com burnout por não conseguir lidar com a morte veterinária e por não conseguir lidar com plantão. Então, a medicina veterinária também está entrando nessa mesma seara, mas o que me chamou a atenção, e eles querem mudar agora de área, eles não querem mais trabalhar com plantão, nem com emergência, nem com morte de bicho. Mas eu acho que foi colocado aqui uma coisa bem interessante, que é o entender o adoecimento e a morte também. Porque o que é esse mundo que está tornando essas pessoas tão sensíveis ao processo que é natural, né? O adoecimento é natural e a morte é natural, né? Vai acontecer o tempo todo, né? Por que a gente está com tanta dificuldade de lidar com isso, né? Então, é uma coisa para a gente pensar também, porque, lógico, isso vai gerar ansiedade, vai gerar adoecimento mental também, emocional, e isso não é exclusividade de vocês, né? Isso está entrando também na medicina veterinária, né? Então, bastante valores aqui, né? Alguém falou que gosta da natureza, o pique da juventude, o aproveitar ao máximo que puder, a maturidade, né? A atividade física que apareceu também, o equilíbrio e, principalmente, essa perspectiva de parâmetro individual. Eu acho isso muito importante, tanto que não era uma coisa que eu nem tinha pensado muito. Porque, lógico, o autocuidado ele tem que partir, se é autocuidado, então, obviamente, a gente está falando de algo que é direcionado para o indivíduo e o parâmetro tem que ser ele, né? E isso é bem interessante, porque quando o parâmetro é o outro, né, como o Maico falou, isso pode chegar a uma obsessão, a uma ansiedade e até colocar uma carga maior ainda de culpa por querer ter a saúde perfeita, comer só coisas boas, fazer os exercícios, estar bem, sempre bem, estar feliz, ter namorado, ter namorada, ser magro, aquela lista de coisas ali que o outro está usando como parâmetro do bem-estar dele. E alguém falou uma coisa que eu achei bem interessante, que foi até quando a gente estava falando ali de vida econômica, que de repente, para a pessoa, o autocuidado dele é ter grana, né? Porque o parâmetro dele de qualidade de vida é, de fato, ter muito dinheiro e usufruir desse dinheiro, né? Enquanto para outras pessoas, não, né? Como eu achei muito bonita, que é até uma frase que eu coloquei aqui, não estou disposta a abrir mão de muitas coisas para trabalhar uma carga horária exorbitante para ter dinheiro. Ok, né? É muito de uma
de uma cabeça de uma geração milênio, né? Eu não vou me vender, eu não vou me anular, eu não vou me violar por conta de uma coisa que não vai trazer o que eu quero. Então, não está ali no dinheiro, né? Que é um pouco de mudança mesmo de percepção da geração anterior para essa nova geração, né? Então, até onde? Porque até para conseguir dinheiro, muito dinheiro, tem outras formas, né? A gente tem youtuber aí ganhando milhões e milhões e milhões, né? Mostrando como ele é e o dia a dia dele. Então, né? Existem outras formas de ganhar dinheiro, bastante dinheiro, né? Sem necessariamente se violar tanto como se colocam, né? E muitos potenciais, né? Então, muitos potenciais, né? Então, como foi colocada a alternativa para o plantão, né? Um plantão não precisa ser só aquele momento ali, né? De uma decisão emergencial. Né? Existem, né? Outras perspectivas ali, né? O impacto do autocuidado na produtividade, isso eu acho fantástico, porque é assim que o pessoal de países desenvolvidos pensam, né? Então, de repente, eu vou trabalhar 4 horas por dia, mas nessas 4 horas por dia eu vou produzir o que um cara que vai ficar lá no plantão de 36 horas produz. Então, ele fica no plantão de 36 horas, ele está cansado, ele está preocupado com a família, ele está preocupado com grana, que a produtividade dele vai ser bem menor, né? Então, pensar na produtividade é algo muito importante. Isso vem gerenciamento, né? Como foi colocado ali. Se preocupar, prestar atenção, cortar as relações tóxicas, né? Os vínculos com amigos que não são da faculdade, achei bem interessante isso. Aprender a lidar com as próprias dificuldades, o autoconhecimento, que vem ali mesmo de perceber qual que é a minha praia, qual que não é, né? E aí eu elenquei algumas frases aqui que me chamou a atenção, né? Me chamaram a atenção. Escrevi aqui, que é quase escrever correndo, né? O autocuidado como uma válvula de escape que deve ser incorporado na rotina e não ser colocado como segundo plano, senão nossa cabeça não aguenta, né? Muito importante perceber isso, né? Então, ele não pode ser uma medida que eu tomo para resolver um problema ali imediato, mas é algo que está ali fazendo parte do dia a dia. Eu achei fantástico isso aqui, né? Nós somos educados para nos deixar em segundo plano, e isso é verdade, né? Então, a gente já vem de uma educação que coloca como prioridade outras coisas, até outras pessoas, e é complicado mesmo a gente quebrar esses padrões culturais, né, e sociais que modelaram a gente a colocar o trabalho como sendo o mais importante, né? Então, de fato, e essa educação para deixar a gente em segundo plano, que falta, que vem lá de base, uma coisa que é importante aqui, que vocês não pontuaram, mas é uma própria educação financeira, né? Para saber lidar com essa expectativa de ganho. Porque é lógico, né? Não vamos ser hipócrita, né? É lógico que a gente quer uma vida confortável, né? Não só para mim, né? Para todo mundo, né? Se todo mundo pudesse ter uma vida confortável, com certeza o mundo ia ser um lugar diferente, né? Mas houve um investimento aqui, houve um investimento em estudos, houve um investimento que é óbvio que a gente quer um retorno, né? Mas como nos educar para isso, né? Não tem como fugir da tentativa e erro do autocuidado. Eu achei perfeito isso aqui também, né? A gente está aprendendo, é autocuidado, então não pode ser imposto, né? É algo que de fato a gente vai construindo, né? No dia a dia, se conhecendo, né? Medo de me tornar frio com relação à morte, né? Então eu vi dois medos aqui que me chamaram a atenção: medo de ser um médico ruim, medo de me tornar frio com relação à morte. Essa insensibilidade com relação à morte é algo também que é uma crença, né? Que vai se tendo, né? Então vai ficando insensibilizado a isso, né? Mas é algo que tem que pensar mesmo. Será que é insensibilizado diante da morte ou será que é resignado, né? Será que é compreender isso, né? Sabe que hoje existe pessoas que eu já vi um curso de doula para a morte. Eu tenho uma amiga que fez um curso de doula para a morte. Então, a gente tem a doula lá que vai fazer o parto, né? Que vai ajudar a nascer. E agora a gente tem pessoas que vão ajudar pessoas a morrerem, sabe?
acalmar a pessoa, colocar a pessoa no momento mesmo de viver a própria morte, né? Então a gente precisa estar aberto também a entender a morte como parte da vida. É outra cultura, né? É outra coisa cultural para a qual a gente não foi preparado, né? Plantão a especialidade para quem não se deu bem com emergência, né? Eu vi, como eu não sou médica, eu não tinha assim a noção de como que essa questão da emergência ela pesa ali no começo de carreira para vocês, né? E a importância de escolher a especialidade com habilidades individuais, sem dúvida nenhuma, né? Não pensando em, isso aqui eu vou trabalhar menos, essa especialidade eu não vou precisar dar plantão, enfim, né? E o perfil do médico mudou, né? É isso. Então, muito bonito, assim, eu vejo, assim, vi bem bonita aqui a fala, a construção aqui de vocês, e agregou bastante nessa concepção de como que vocês hoje, que estão começando, né, estão entrando agora na medicina, se veem e percebem o quanto que o autocuidado ele precisa ter um papel importante ali também dentro dessas séries de prioridades, né, que fazem parte da vida mesmo, né, como vocês colocaram, né, de tudo que vocês são, né? Então é isso. Então deixo aberto aqui agora. Se vocês quiserem complementar, falar alguma coisa, dar um feedback. E eu só, enquanto vocês pensam ali, que demora um pouquinho aqui para o pessoal falar, pode colocar no chat também, né? A bioética, ela é um pouquinho mais que a ética, né? A ética, sim, tem a ver com como a gente vive a vida. A bioética, ela tem um contexto ela é multidisciplinar, ela não é como eu vivo a vida, ela é como nós vivemos a nossa vida, né? Então, ela tem um contexto muito mais multi, né? De conexão. Então, a bioética, ela tem muito mais essa questão, assim, você não precisa tomar decisões sozinhos, nem com relação à tua própria vida, né? Isso pode ser partilhado, né? Principalmente decisões complexas, elas podem ser partilhadas. Hoje no hospital se trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, essas decisões complexas e difíceis, elas precisam ser tomadas em equipe, por isso a gente precisa de pessoas com diferentes visões e perspectivas para a gente conseguir pensar em todos os lados, né? E a partir daí, sim, tomar uma melhor decisão. E essa melhor decisão, ela não é taxada, sempre tem que ser assim, né? A bioética ela é muito bonita porque ela leva em consideração o momento. Então, para aquele momento, para aquele grupo de pessoas, naquela situação, a melhor decisão era essa. Só que não foi uma decisão tomada por uma pessoa, por interesses de uma pessoa. Foi algo que foi pensado e tomado por consenso entre aquele grupo. E a bioética ela preza muito para ver os vulneráveis, né? E é muito interessante porque a gente olha hoje para o médico como um vulnerável também. Então, o médico ele tem aquela questão de ter poder, né? Ele tem poder sobre a vida, ele vai me sarar, ele vai me curar, é o cara que estudou mais que todo mundo, é o cara que pode me cortar, é o cara. Então, assim, o médico ele é colocado numa figura de poder dentro da nossa sociedade. Mas ele é tão vulnerável como qualquer outra pessoa. E a bioética, quando ela olha para o autocuidado do médico, ela tá olhando e dizendo assim: o médico também precisa ser cuidado, o médico também precisa ser olhado, o médico também precisa de um espaço para que ele tenha saúde, para que ele possa exercer a sua profissão de salvar vidas, mas salvar a sua própria vida, né? A sua própria vida emocional, mental, física, financeira, o que seja, né? Mas ela também precisa ser salva, né? Junto com todas as vidas que ele vai salvar. Então, a bioética ela entra nesse contexto, é de olhar para o médico como vulnerável também a esse sistema que cobra, que pressiona, né? Que coloca culpa, que coloca angústia, né? E mostrar para esse médico que ele pode, que ele também é um agente moral e que ele vai poder tomar decisões mais justas, né? Vamos colocar assim, para ele, para a sociedade, pensando junto com outras pessoas.
E é por isso que a gente trouxe vocês aqui. Porque quando a gente vai falar sobre isso, a gente precisa ouvir quem está desse lado, né? Que são os médicos. E a gente vai ouvir os médicos, a gente está ouvindo os médicos, mas a gente também quis ouvir os estudantes, porque vocês são o médico do futuro, né? Como diz a Isa, é o médico que vai nos atender daqui a alguns anos, né? Quando a gente precisar. Por isso, foi muito importante a palavra de vocês. Então, eu gostaria de ouvir, assim, um fechamentozinho, assim, um feedback, só para a gente fechar aqui a nossa pesquisa mesmo, e vocês vão entrar para a posteridade aqui com as ideias de vocês aqui na dissertação da Isa e nos artigos posteriores. E sentimentos vocês que ficam depois dessa reunião para vocês? Vocês podiam expressar eles em pelo menos umas 5 palavras. O que que ficou dessa reunião? Pode ser no chat também, né? Ficou todo mundo quietinho. Eu consigo pensar em uma palavra. Dúvida. Põe aí, dúvida, vamos lá, gente, o que mais? Como que a gente pode fechar tudo isso? Mesmo essa palavra é boa. Foi o Luan que falou? Sim, doutor. Essa palavra é boa, porque é o que falou. Você só foi descobrir, não sei quem que falou, foi só descobrir que você não queria isso depois que você passou por isso. Por isso que é importante você, durante o estágio, todos os estágios, todas as especialidades, você conhecer o que que é e você se sentir bem no que está fazendo. Você trabalhar com alegria, você tá bem no seu ambiente de trabalho, brincar no seu ambiente de trabalho. Claro, a gente trabalha com seriedade, mas a gente também pode brincar nas horas que tem que ser sério, a gente é sério, nas horas que a gente pode brincar, a gente brinca, tira sarro um da cara do outro, né? Pode brincar com isso. Tem que se sentir bem no ambiente de trabalho. Agora, a gente tem um ambiente que a gente não se sente bem, não se sente bem com as pessoas, não se sente bem fazendo o que está fazendo, não é esse lugar mesmo que você está. Então, por isso que a dúvida também é importante, Luan. Então, você precisa experimentar tudo para saber o que que vai te encaixar, né? O que que você gosta, o que que você vai fazer, talvez pelo resto da vida. Ou assim, tô com 20 anos de formada e, e agora eu vou mudar? Vou começar do zero? Porque isso não me satisfaz, isso está me causando burnout, né? Então, a dúvida é importante também. Fechamos então, Isa? Todo mundo já participou? Acho que é isso, né? Então, se ninguém quiser falar mais nada,
Pessoal, uma coisa importante, vocês preencheram lá o cadastro, que a gente vai mandar a declaração para vocês, tá? Uma declaração de horas complementares, de participação, e assim que a Isa for defender a dissertação dela, os artigos estiverem prontos, a gente quer passar para vocês também, tá? Então, a gente quer manter o contato, então esse preenchimento ali com o e-mail de vocês vai ser esse canal de comunicação, tá bom? Obrigado por tirarem alguns minutos, algumas horas para poderem participar, né? A gente saber o que vocês pensam também, que realmente é diferente da nossa geração, né, Lari? A nossa geração, eu acho que ainda se encaixa mais com a geração da terça-feira, que a gente fez a outra reunião, mas é uma geração nova que está vindo. E desde o começo tem que se preocupar com esse autocuidado, com o autoconhecimento, saber o que aguenta fazer, o que não aguenta. Não adianta fazer mais do que você não consegue fazer, mas infelizmente ou felizmente a vida do médico, ela ainda é assim, ela ainda exige muito da gente, ela exige que a gente abdique de muitas coisas ainda, né? E eu acho que, mesmo com alguns anos de experiência, eu e a Lari, a gente pode falar isso, que a bioética trouxe um novo olhar para a medicina para a gente, né? Que, que às vezes a gente sabia, mas não tinha pensado dessa forma. Não tinha pensado o que o paciente quer, às vezes, né? Qual é o melhor para o paciente, não o melhor que a medicina indica para ele. O que ele quer. Então, isso tudo mexe com as nossas decisões e deixa um sentimento, talvez, de culpa também, né? Que eu posso falar. De decisão, de tomar uma decisão por alguém, né? Então, conforme vocês vão passando as fases, vocês vão sentindo outros tipos de culpa. Mas muito obrigada por vocês participarem. Obrigado, Maicon, mais uma vez, Lari e professora Marta, muito obrigada. O importante é que sempre tem um pediatra no meio. Né, Eduardo? Beleza, pessoal, foi ótimo mesmo. Gostei bastante dessa reunião. Boa noite. Tem o pequenininho aí do lado? Boa noite, gente. Obrigada. Foi ótimo, Isa. Muito bom. Você está com 2 materiais bem ricos, né? Excelente. Olha, eu estou gostando muito desses resultados. Como que eu me saí, Isa? Muito Eu bem. não sou Muito profissional que nem a Giz, tá? Que Mas nem eu a tentei, Gi, eu né? juro que eu tentei. Só tirando que você queria aliciar lá os alunos, os médicos para irem para pediatria, né? Eu Você está tentei fazendo, barganhar alguém, prof. você ganha patrocínio de fralda descartável? É que pediatra, o povo não quer mais ter filho, o povo não quer A mais ser Pampers, pediatra, a o povo não Pampers quer te ser dá, pobre. Ai, Senhor. a Pampers te dá uma graninha para você ficar. Não, e olha que legal, é a primeira vez que meu filho foi lá e fez a janta dele sozinho. Tô Como orgulhosa. assim? Fez a Como janta assim, né? sozinho? Não, não Mas fez a conta. janta sozinho. É tipo assim, ele foi lá, tirou da geladeira, esquentou no micro-ondas e comeu. Uhum. Olha que bonitinho, tá vendo? Sim. Aí eu me Autonomia. emocionei, falei, gente, eu tô ficando dispensável. Acho que eu tô criando direito. Mas muito bom, Isa. Eu vou fazer colocar ali e já mando para você daí também, tá bom? Muito Certo. obrigada, prof, pela Beijão. oportunidade, viu? Foi Isa, ótimo, sem né? palavras para você, tá? Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Mamãe, meu rabo.